Boa noite, gente. Boa noite. Como é que passaram o final de semana? Todo mundo bem? Bem. Alguns bem, outros não tão bem, né? Mas na medida que Deus abençoe cada um, né? Bom, hoje nosso estudo do PAS, hoje é a 7ª aula, né? Nós vamos começar a acelerar um pouquinho mais a partir de agora, né? Porque nós discutimos algumas questões do centro de força. E a gente vai começar a abordar mais coisas relacionadas à parte científica do espiritismo, relacionadas aos nossos centros de força, né? E assim, vai ser muito interessante, porque creio que vocês vão sanar muitas dúvidas que vocês devem ter, e às vezes não perguntam por falta de, às vezes, de oportunidade, ou porque fica com vergonha de perguntar, ou às vezes que a gente é burro também, não sabe responder, né? Mas nós temos o pai dos não conhecidos, né, em relação à doutrina, que é o Google, né? Hoje é uma maravilha o Google, te dá a resposta de tudo, é só você pesquisar. E a gente tem um pouquinho mais de boa vontade, a gente estuda também, pode ajudar vocês a responder, tá? O que a gente não souber, a gente vai aprender junto, como eu sempre digo. Nós aqui não estamos na qualidade de aluno e professor, todos nós somos aprendizes, né? Isso é maravilhoso, tá bom? Bom, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento. Pedir ao nosso Senhor, Mestre Jesus, o amparo divino, através dos nossos benfeitores espirituais que regem esta casa, que nós, nesta noite de hoje, Senhor, possamos ser a esponja que absorve os conhecimentos, que estes conhecimentos possam entrar também nos nossos corações, de maneira a nos elevar com energias salutares e renovadoras para todos nós, que também saibamos compreender a necessidade de estarmos presentes, para também absorver as energias boas que os nossos irmãos espirituais vêm nos trazer nesse estudo do passe, para que aos pouquinhos nós possamos aprender a assimilação da estabilização das energias dispostas neste ambiente, e, na medida do possível, aquele que conseguir permanecer conosco, venha utilizar dessa energia para a transfusão do passe aos nossos irmãos que aqui vieram. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, Senhor Jesus, abençoe todos, né? Então vamos lá então. Vamos estudar um pouco sobre o passe. Olá, boa noite. Tudo bem? Bom, na aula passada nós estudamos a respeito dos centros de força. Deixei como tarefa de casa para vocês a questão, na verdade, do item 176 do Livro dos Médiuns. Foram 9 perguntas que Kardec fez, né, para os espíritos. Estudaram? Olá, boa noite. Não estudaram. Não, eu tenho uma semana que eu estou seguindo o meu livro, Bom, vamos dar uma repassada. Eu não trouxe o meu livro dos médios, mas eu acho que aqui tem até algum. De ter trago ele, mas eu não trouxe. Dos espíritos. Aqui não vai ter não, vai ter lá embaixo. Como se diz, eu vou deixar para a próxima vez então para trazer. Pode ter uma formiga mordendo meu dedo. Coloquei uma coisa beliscando meu dedo. Aí ela dá nada só. Dá para fazer um exame do diabetes. Tá mesmo. Chegou a sair sangue, né? As cortadas ali na rua, tem um caminho delas. Elas são danadinhas, né? Assim, faz parte, né? As nossas irmãzinhas formigas. De vez em quando aparecem uns aqui. Um tempo atrás apareciam 2 olhos aqui, né? E elas estavam subindo para lá e para cá. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho que ser generoso, vou tentar fazer igual o Chico fez, né? Vou ver se vai dar certo. Aí fui lá, olhei para ela e disse, eu queria pedir para as senhoritas mudarem a residência de vocês para outro lugar. Aqui tem criança,
tem idoso. Se vocês continuarem aqui, infelizmente eu vou ter que colocar um veneninho aqui, não vai ser legal, né? E aí, adivinha o que aconteceu? Não tinha ouvido. Hã? Elas tinham ouvido. Não, eu tive que jogar o veneno. Você deu uma chance para elas. Mas eu fui mais condescendente, né? A hora que elas não estavam lá por cima, que eu vi que elas estavam dormindo, eu joguei o veneno ali na porta. Eu tipo assim, acho que elas entenderam que só o grandão jogou o veneno, vamos vazar fora que ele já deu uma chancezinha para nós, né? Porque quando você joga por cima delas, aquela que se molha com veneno se espalha para todas as outras, né? E deu certo, joguei por cima ali onde elas não estavam, acho que elas estavam em repouso, fazendo outra moradia, quem sabe, vamos pensar assim, né? Não apareceram mais, né? Aí agora elas estão na rua, né? Mudaram a vizinhança, de vez em quando elas passam para lá, mas ainda não está entrando aqui dentro, porque estava muito mesmo, né? Bom, mas faz parte da vida, né, gente? Brincadeiras à parte, né? Bom, vamos deixar então para falar depois sobre as características do bom médico curador, que é o item 176. E vamos falar então hoje sobre as energias relacionadas aos centros de força. Nós temos aqui o primeiro slide, o emissor de energia vital. Nós sabemos que o nosso corpo, ele é composto, vou fazer uma recapitulação primeiro aqui com vocês. Como é constituído o nosso corpo? Vocês lembram que eu fiz uma brincadeira? Que o nosso corpo ele é parecido com uma cebola, se parece com uma cebola, por quê? Ele é cheio de camadas. Então ele tem camadas de sutis até as camadas mais grosseiras. Nós começamos aonde? No espírito. Depois do espírito nós temos quem? O corpo mental. Depois do corpo mental, o perispírito. Depois do perispírito, o duplo etéreo. E depois o nosso corpo somático, não é isso? Então, para que a gente possa entender o que nós iremos falar aqui agora, nós temos que ter isso na nossa mente. E eu faço uma perguntinha bem simples para vocês. O nosso espírito é reflexo do nosso corpo ou o nosso corpo é reflexo do nosso espírito? Nosso corpo é reflexo do nosso espírito. Todo mundo entende isso, então. Maravilha, vocês acertaram de cheio. Então, o nosso corpo físico, ele é o reflexo do nosso espírito. E o que transmite esse reflexo para o nosso corpo físico é quem? O nosso corpo mental. Porque o nosso espírito utiliza o nosso corpo mental para transmitir essas condensações energéticas ou fluxos energéticos, né, através do nosso corpo perispirítico, até chegar no nosso corpo físico. Ou seja, pensamos, plasmamos, não é isso? Lembramos que o nosso perispírito, ele é o formador do nosso corpo físico através da ação da gravidade e do planeta, ou seja, do sistema planetário em que nós encarnamos. Aqui no nosso planeta Terra, que é um planeta onde nós temos a gravidade. Qual que é o valor da gravidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Agora já começamos a estudar ciência, tá vendo? Então ele interage com as forças atmosféricas para a formação do nosso corpo físico, conforme as necessidades e a lei universal da gravidade. A lei universal da Tração? Não. Das nossas provas. Porque somos o que pensamos. Por isso que temos muitos irmãos que vêm com a carga provatória muito, muito difícil, faltando um braço, com problemas de demência, é isso? Porque o perispírito já é um espírito, por exemplo, de um irmão que já está endividado, está vindo resgatar. Então, pelas leis das aprovações, né, nós temos essas características. Até aqui, recordações, está tudo certo? Alguma dúvida, sim? Lembrando que nós deixaremos as perguntas faltando 10 a 15 minutos para o final, tá, gente? Você pode repetir o espírito
Sim, Soari está pedindo para repetir as camadas do nosso corpo. Nós começamos pelo espírito, depois corpo mental, corpo perispiritual, duplo etérico e corpo somático, ou corpo físico. Tá bom? Perfeito? Bom, vamos lá então. Ó. Quando estamos aplicando um passe, lembrando que o passe ele pode ser feito sem as mãos? Sim, pode sim, através do pensamento. Mas para que serve as mãos? Ela é um dispositivo condutor de energia. O passe simples, você transmite ele simplesmente pelo pensamento. Lógico, quando você envolve técnicas do magnetismo, no caso de doenças específicas, você utiliza a magnetização mista. É como se fosse um passe com o movimento das mãos, né? Se a gente sabe que a gente transmite esse passe através do pensamento, nós sabemos que a exteriorização das energias ela é emitida através do nosso, juntamente também com o do irmão a receber o passe. Lembra do que eu falei que tudo na nossa atmosfera tem um emissor e um receptor? Se a gente não tiver com a mesma onda de frequência, a coisa não flui, né? Alguém já pegou aqueles radinhos antigos que você tem que ficar girando o botãozinho, achando a frequência? De jeito, né? É a mesma coisa, né? Se a pessoa vem tomar o passe, ela não, no seu coração, no seu pensamento, não tem credibilidade nenhuma, deixa eu ver que tem outra formiguinha no meu pé aqui. Ela está perfurando. Acho que é a mesma. É a mesma, eu acho que ela gostou do meu pé, né? Achou bonitinho. Não sei como, mas achou. E o que acontece é a mesma coisa conosco em relação aos nossos irmãos espirituais. Nós sabemos, conforme no livro dos Espíritos, e também no capítulo 17 dos Domínios da Mediunidade, que o passista ele tem que ter uma sintonia com o mentor da casa. Há uns dias atrás a pessoa me perguntou assim, mas é o meu mentor que vai me auxiliar no passe? Pode ser. Mas pode ser também os mentores que são notados na casa. Como assim notados na casa? Nós não temos carteira de trabalho para trabalhar, gente, né? A gente não tem que assinar a carteira, tem gente que trabalha 10, 15, 20 anos na empresa, né? Mesma coisa os espíritos, só que eles não têm carteira de trabalho, são bônus horas, né? É diferente. Às vezes eles são notados aqui na casa e é depois que se é necessária a presença das pessoas, principalmente nos dias que a gente virá fazer as práticas, para haver uma afinização desses espíritos às pessoas. Serão todos que irão sentir essas energias? Não sei. Não tem como eu responder isso. Vai de acordo com aquilo que está no seu coração, no seu pensamento. Se você estiver aqui pensando em que você tem uma máquina de roupa para lavar, tem que arrumar comida para o marido que vai chegar, né? Tem que sair daqui e jogar uma partida de futebol, né? Tem que reunir com os amigos para discutir a respeito do jogo do truco do sábado. Olha, é muito difícil você afinizar com os espíritos. O que significa isso? Não estou dizendo que isso é errado. Não, a gente tem a nossa vida, mas entrou do portão para dentro da casa espírita, você tem que ficar em off da vida lá fora. Aí você fica em off. É como se você desligasse a rede Wi-Fi lá de fora e ficasse em off, não pegasse nada. Para você afinizar com os espíritos. É fácil? Não é fácil. Por isso que eu sempre aconselho fazer exercícios de meditação. Tentem começar a fazer, é maravilhoso. Tá? Tem várias técnicas, mas procurem fazer isso de uma maneira mais tranquila, sem muito rituais, porque tem meditação lá, você tem que fazer mantra, mas não sei o que tem. A gente no espiritismo não tem essas coisas, gente. É uma coisa mais simples. Sabe como que eu faço para meditar? Eu olho com a parede branca, fecho o olho e mentalizo essa parede branca e só fica a minha mente focada nessa parede branca. E aí, para acabar de inteirar, se a coisa começa a fluir, eu já mentalizo a imagem de Jesus fazendo assim para mim, ó. Tipo assim, vamos, muda o pensamento. Funciona, eu fico até
Sim, já teve dias de eu ficar 1h30 assim, desligado. Eu desliguei geral, quando eu dei por mim já era quase 1h da manhã. É fácil isso? Não é fácil. Tá? Aí já envolve outras coisas, talvez você entre em emancipação, você pode, como se diz, a gente como remédio pode ser outras características que o seu perispírito afasta, envolve muita coisa, mas mas eu não tenho mediunidade ostensiva, dá certo? Lógico que sim, é melhor ainda. A gente que é médio ostensiva é difícil, tem outro você controlar, né? Porque você tem que meditar, não é trabalhar como médico, né? Mas às vezes você começa a sentir falta fora do controle, você dá uma alertada, abre o olho, opa, o negócio não é exteriorizar, nem ficar saindo fora do corpo, não, é meditar, né? Então é só isso. Mas é muito bom porque você começa a exercitar, a desfocar o pensamento. Porque a hora de pensar é a hora que você tem que não pensar, principalmente com os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Eu tenho que pagar um boleto amanhã, meu Deus do céu, sabe que o dinheiro vai cair do fulano? Não, se você ficar desse jeito, você não consegue fazer nada. A gente que trabalha com pessoas, então, administradores aí, né, igual o Augusto, né, é um esforço, é um conceito que eu dou porque você começa a se reequilibrar até emocionalmente. Você vai passar a não levar aquilo que você tem no dia a dia para casa. Você começa a ter várias personalidades, do profissional, do espírita, do pai, do marido, da esposa, da mãe, né? Aí você começa a ter essas características, né? Aí é bacana, porque você não leva nada para casa. Aprende, né? Aos pouquinhos você vai aprendendo. As pessoas falam, mas, por exemplo, mas eu trabalho com isso, às vezes fica me ligando em casa, eu falo assim, já não posso te dar conselho, porque aí é você e a pessoa que você tem um compromisso. Mas o passe, infelizmente, você tem que ficar em off, desliga geral, senão você não consegue fazer um passe com qualidade. Por que não? Primeira coisa, o espírito que vai te auxiliar no passe, ele vai transmitir o fluido dele aonde? No seu coronário. Aonde fica o nosso cérebro? Na cabeça. O coronário fica por onde? Por cima da cabeça. Se você recebe uma força energética pura, mas o seu coronário está poluído de pensamento, o que você vai transmitir para a pessoa que está ali a receber o passe? É energia o quê? Poluída. É a mesma coisa que aconteceu esses dias atrás aqui, né? A gente abriu a torneira para poder colocar água, saiu o que na água? Lama, né? Saiu barro na água, né? Aí vamos supor, né? A água ficou limpinha, limpou a água. Mas se o condutor que manda a água para nós, ele estiver sujo, essa água vai chegar de que jeito para nós? Por mais limpa que a água saia da subestação, se ela passar pelo condutor e ele estiver suja, essa água vai chegar o que na gente? Suja. Por isso que é bom exercitar o passe. Você está vindo sempre exercitando o passe. Nós somos igual um condutor em formato de U. O que é um condutor em formato de U? Você tem uma entrada e uma saída na mesma altura, porém você tem uma curva, não é isso? Se entra a sujeira, essa sujeira vai fazer o quê? Ela vai ficar acumulada aqui na barriga do U, não é? Só que na medida que você vai recebendo a água limpa e vai exercitando o seu passe, vai exercitando a sua transmissão fluídica, essa sujeira vai sair, ó. Ela vai sair, infelizmente. Mas vai chegar um ponto que essa sujeira vai sair toda, não vai? E depende de você não deixar o que? Contaminar novamente esse condutor. Então, por isso que a gente fala, fumar, posso vir fazer o passe? Não dá certo. Beber, posso vir fazer outro passe? Não dá certo. Eu estou com um problema seríssimo com a minha esposa, eu xinguei ela tudo ontem. Vou conseguir fazer o passe hoje? Não dá certo. Gente, isso é muito sério mesmo. Eu falo que se você não está em condições psicológicas para fazer o passe, o que você tem que fazer? Pede o passe. Vem para tomar o passe.
é melhor você passar por uma higienização que você pegar aquele fluido e contaminar, né, a pessoa que está vindo receber, não é isso? Por que eu estou recapitulando isso? Porque isso é de muita importância para nós, porque agora nós vamos estudar a respeito das energias relacionadas ao passe, tá? Quando estamos aplicando o passe, olha aí, ó, diante da vontade do passista em fazer a doação de suas energias para alguém, os seus centros de força tomam naturalmente uma posição ativa e iniciam o processamento das energias, adaptando-as ou colocando-as em condições de serem transmitidas. Entendeu por que eu estou falando isso? A gente, se não estiver bem com a vida, você vai estar com bloqueio em algum centro de força. E se o centro de força não estiver totalmente com os fluxos energéticos ativados, você não vai conseguir fazer uma boa transmissão. Né? Através de uma impulsão que podemos chamar de força ou componente centrífugo, emitindo a energia. Pode acontecer por inexperiência que a energia não seja emitida com equilíbrio em relação à potência e quantidade, necessitando de prática, né, para que o doador consiga o controle da energia doada, a fim de não vir a sofrer consequências danosas devido a uma doação excessiva, bem como o paciente pelo mesmo motivo. Não venha passar mal ou sentir certo desconforto. Entendeu da importância? Você já parou para pensar que a pessoa vem tomar o passe, em vez de ela sair bem, ela sai pior que ela chegou? Difícil. Ainda bem que os nossos irmãos espirituais não permitem. Mas tem pessoas que às vezes ela faz o estudo do passe, aí ela já pensa assim, eu estou top das galáxias para fazer o passe. Aí chega um parente dela que veio lá do outro estado, né, na casa dela, e ele não está tão bem, e fala assim, você aceita um passe? Eu te dou um passe. Aí ela resolve dar o passe na pessoa, na casa dela. Ela não está amparada pelos espíritos, né, na casa. É complicado, né? É uma situação bem complicada, né? Porque o passe é uma doação, é uma caridade, mas temos que tomar muito cuidado em relação à nossa preparação, não é isso? De forma natural e involuntária, o passe, qualquer indivíduo pode inconscientemente ter o seu centro de força trabalhando por processar a energia vital, preparando-a para a emissão. Não conseguindo emiti-las de forma satisfatória, ficam os fluidos estacionados naqueles, causando dificuldades no fluxo de energia do e para o exterior, já que a sua entrada encontra-se como que vedada por acúmulo fluídico. É aquilo que eu falei lá atrás. Se você não está em equilíbrio, para que você faça a transmissão do passe, o Espírito que vai te auxiliar, que vai fazer a transmissão fluídica para você, ele precisa de encontrar você com seus centros de força em equilíbrio. Se você estiver magoado, o coronário está um pouquinho apagado. Se você estiver preocupado com a morte da liseira, o cardíaco, perdão, o coronário está apagadinho. Se estiver magoado, o cardíaco está ali apagadinho. Se comeu muita coisa, está com uma ânsia, a barriga está querendo, né? Está fazendo barulho, está com os gastos tudo desalinhados. Gente, tudo isso interfere. A pessoa, mas eu preciso de vir para fazer o passe sem comer nada? Não, nossa senhora, se você ficar aí só com o almoço da barriga e chegar aqui, você vai passar mal ali. 8h30 que vai ser o passe. Mas eu vou fazer o passe, antes de ir para o passe, eu vou comer uma churrascada, comer uma picanha assada, cheia de gordura na brasa e tomar um litro de Coca-Cola. Né? Vai dar certo isso, gente? Não vai dar certo, né? A gente tem que ter o quê? Bom senso, não é isso? Tudo é questão do bom senso, né? Aí vamos supor que eu vou vir fazer o passe, eu tomo um chazinho de leve, ou um café, como um pão de queijinho. Ixi, está passar de bom, né? Não precisa melhor que isso, né? Tem gente que tem o hábito de jantar e fazer um passe, não tem problema, desde que seja uma refeição leve, né? Agora, você querer comer uma vaca atolada, né? Um costelão
Porque costelão assado, não dá, né, gente? Aí é complicadíssimo. As pessoas, às vezes, elas não têm esse discernimento, né? Aí que é o problema, né? Bom, voltando aqui, ó. Nas trocas de energia com o ambiente, como que funciona nesse caso? Permutamos energia com o ambiente e com outras pessoas constantemente. Isso aqui é top. Nós chegamos a uma parte que eu queria. Após uma rápida conversa com algum conhecido, o mesmo diz que se sentiu bastante leve, né? Tendo conversado conosco. De outras vezes, sentimos pesados ou angustiados depois de um breve encontro ou mesmo de um aperto de mão com alguém. Houve uma troca energética, onde assimilamos a energia que o outro emitiu e, a depender do nosso padrão energético, no momento, por uma questão de sensibilidade fluídica, iremos nos sentir bem ou mal, de acordo com a compatibilidade existente nos fluidos do doador e do receptor. Mesmo que os fluidos não sejam maus, também pode acontecer ou ocorrer mal-estar ou certos desconfortos devido a processamentos ou processos que nós espíritos chamamos de sintonia. É a lei da sintonia. Alguém já passou por isso, gente? Aí que perguntinha interessante, deixa eu ver se a formiguinha está me beirando de novo aqui. Alguém já passou por essa situação? Chegou perto de uma pessoa, de repente você sentiu um mal-estar, nossa, que abafamento no peito. Jesus amado. Mas como estava carregado fulano, né? Outro já vai conversar com outras pessoas e fala, gente do céu, eu conversei com fulano, ciclano, nossa, mas que paz. Eu saio renovado da conversa, né? É interessante isso, né? São as sintonias, são as capacidades vibracionais que nós acumulamos, né? E os locais que nós frequentamos, ele pode exteriorizar esse tipo de energia fluídica? Sim. Faço uma pergunta para vocês. Isso não estou fazendo demagogicamente, não. Isso é uma questão mesmo assim de avaliação. Se você entra na casa espírita, qual que é a tendência de você se sentir mal ou bem? Bem. A tendência é se sentir bem? Tem certeza? Olha como é que você planta a sementinha da dúvida na mente da pessoa. Você começa a sentir bem ou mal? Depende de onde que anda, né? Não sabe onde você está andando, aí você absorveu a energia negativa de outra pessoa e vai para o centro espírita e... Rapaz, abençoado. Você viu o que ele falou, depende de onde você anda. Né? Você vai no cemitério, qual que é a tendência de você sentir? Ruim? Carregado. Será? Eu acho que depende muito. Eu acho que se você tiver com bons hábitos, boas práticas para com você, com o seu cuidado espiritual, com suas atitudes, vigiando, orando, você não vai ficar mal não, você vai conseguir ajudar e cuidar. Agora, se você não estiver bem com você, estiver desequilibrado, você não vai conseguir transferir uma energia positiva e nem se blindar daquilo. Isso, bom resumir. A linha de raciocínio do nosso irmão está correta. Depende de onde você anda. Por quê? Aquilo que você pensa. Você pode ir no lugar mais difícil da face da terra, se você for uma pessoa que tem um coração bom, que só quer o bem para as pessoas, só tem coisas boas no seu modo vibracional. Você pode entrar e sair aonde você quiser, você vai sentir alguma coisa ruim? Não vai. Agora, quando você é instavelmente, emocionalmente falando, tem alguns rompantes, a hora está muito nervoso, a hora está muito calmo, você tem essa característica, porque você ainda não tem a sua personalidade espiritual definida. O que é a personalidade espiritual definida? É simples. Qual que é o maior remédio para nós? Que nós devemos tomar ele pelo menos 2 vezes diariamente. Oração. Esse é o remédio mais gostoso que nós temos. Mas não somente orar, exercitar também a oração.
É isso. Você já parou para pensar como é bonita a oração do Pai Nosso? E as pessoas falam assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele fala a oração desse jeito, né? E não percebe o poder que a palavra tem, mas não somente a palavra, o pensamento. Pai Nosso que estais nos céus. Imagina o Ser Supremo que está no nível mais alto. Santificado seja o vosso nome. Você leva o seu pensamento como tu és santo, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Você está puxando para dentro de si todo aquilo que você emite da boca, mas se você pensa, você exterioriza. Não é só o Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, qualquer tipo de prece. Eu, particularmente, eu oro todos os dias de manhã uma oração que eu sou apaixonado. Eu tenho anos que eu faço esse mesmo ritual. E tem dias que eu me emociono de fazer essa oração. Alguém já se emociona orando aqui, gente? Chorar mesmo, a água cai no canto do olho. Isso limpa nosso espírito. O dia que você orar, que você sentiu vontade de chorar, chora. Porque é como se fosse um filtro. Você está tirando para fora todos os fluxos energéticos ruins. Tudo está de ruim para sair para fora. É a oração que eu gosto de fazer, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve o amo. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade, Senhor. Onde houver desespero, que eu possa levar a esperança. E onde houver trevas, que eu possa levar um pouco de luz. E eu me emociono, às vezes choro. Isso nos limpa por dentro. E quando você vai aplicar o passe, é como se você, no momento da oração, você se limpasse. Mas oração com a mente e com o coração, e não com as palavras. Porque falar, como se diz um amigo meu, até papagaio fala, né? Vamos tentar fazer isso, para que nós possamos condensar energias positivas e emanar essas energias positivas. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque, eliminação de resíduos energéticos, isso aqui é interessantíssimo. Porque a gente pensa assim, mas como assim eu elimino energia? A gente não tem as necessidades fisiológicas, gente? Nós temos quais necessidades fisiológicas, né? Nós temos a eliminação da urina, né? Que é o filtro do nosso sangue através dos rins, e a eliminação das fezes, não é isso? Que nada mais nada menos são os restos dos nossos alimentos digeridos, né? E o nosso intestino grosso, ele tem um papel fundamental. O que ele faz? Ele tira aquela água que tem nas fezes, ele seca aquela água para que se torne uma massa pastosa ou até mesmo mais consistente para ser eliminada. Porque o nosso corpo físico, ele é quantos por cento de líquido? 75% do nosso corpo é líquido. E para que a gente possa ter a característica de transmitir energias, o nosso corpo tem que ser realmente um líquido, bastante líquido, né? E é interessante porque, eliminação dos resíduos energéticos, seja nos processos de metabolização. O que é metabolização? É uma transformação. Estou perguntando, pode responder, né, Clara? Não. Você ia responder, deixa eu responder, né? É o processo de transformação de alguma potencialidade energética ou alimentar dentro do nosso organismo. Por exemplo, se você come uma maçã, quando você está com fome, aí a gente vai receber um processo metabólico. Sim, você vai absorver as energias desse alimento. Automaticamente você vai se nutrir para dar energia para o corpo. Isso é um processo metabólico, né? Seja de assimilação de energia vital nos diversos departamentos do nosso organismo físico e perispirituais. Sempre podem sobrar resíduos fluídicos. A depender da localização desses fluidos, eles poderão, caso estejam a nível físico, ser eliminados através dos processos como suor,
expiração, fezes, urina ou pelos centros de força. Se os fluidos estiverem situados a nível perispiritual, gente, muitas vezes acontece que os fluidos residuais não são eliminados de forma satisfatória, devido a alguma desarmonia dos centros de força, causando acúmulos desagradáveis nas adjacências dos mesmos ou ainda no interior do organismo psicossomático. O que é o organismo psicossomático? É isso aqui. Alguma vez, aí eu vou fazer essa pergunta, eu acho que vai ter gente que vai me responder. Alguma vez você já percebeu durante algum processo de passe alguma pessoa sair passando mal? Já. Alguém já viu isso? Alguém sair passando mal? Eu passei mal. Quando eu tomei um passo com isso. É. Eu não estava bem, eu tinha feito uma cirurgia, eu não estava bem, tomei um passo. Eu não sinto dor de cabeça, mas eu fiquei uns 2 dias com a minha cabeça estourada. Isso, acúmulos de energia do passista. Há também acúmulo de energias do paciente, que podem acontecer isso depois. Você quer ver como que é? Simples, diz. Isso acontece comigo de vez em quando. Eu já não me assusto mais, eu me sinto assustado. A gente sabe aquilo que a gente já faz como médico. Às vezes você vai no local e a pessoa pede um tratamento. Ah, será que você tem condição de fazer um passe? Verdade, às vezes você vai para fazer um passe, mas às vezes o mentor chega, ele utiliza de você como um difusor de ectoplasma para fazer uma limpeza. Às vezes você está ali fazendo a esterilização da energia fluídica juntamente com a do mentor. A imposição das mãos e a força magnética é tão forte, dependendo do paciente que está ali recebendo, a carga fluídica faz com que todo o resíduo residual fluídico que está no corpo dele possa ser eliminado. O que essa pessoa sente? Vontade de urinar, defecar, vomitar, de tudo. Acontece de vez em quando, né? Assim, as pessoas sentem isso. É uma coisa espantosa. E a pessoa vai lá, vomita, às vezes defeca, urina, e ela volta e assim, parece que eu joguei um tanto de trem para fora. É porque ela está ali sendo motivo de muitas energias densas. E essa limpeza, como ela é mais fluídica do que somática, responde aonde? O perispírito recebe uma carga energética fluídica para a renovação das moléculas. Isso transpassa para quem? O nosso corpo físico. E ele vai fazer o quê? Sentir necessidade de eliminar alguma coisa para fora, aonde os resíduos saem. Já aconteceu? Alguém que já viu já? Acho que só você já viu, né, Mariana? Eu vi. É impressionante, né? Depois a pessoa ficou até mais calma, dormir. Assim, só estou falando isso porque está condizente com o nosso assunto. Nós fomos fazer um passe no pai da Mariana, que ele estava internado, está internado ainda, né? Vai sair amanhã, se Deus quiser. Eu sou Carlos, ele infartou, né? E aí ela pediu para que a gente pudesse lá fazer um passe, e lógico que a gente vai, não sei, a nossa obrigação como espírito e como cristão, auxiliar quem precisa. E lá tinha um outro paciente, né, que chamava, não vou citar o nome, né, muito chato, mas que estava necessitado de muito amparo espiritual. É um dependente químico, né, Mariana? É uma pessoa conhecida da Mariana. Aí a gente chegou e ele ficou assim, entusiasmado, perguntou se a gente não podia fazer o passe. E o mentor já se aproximou e falou: meu filho, vamos fazer uma limpeza, porque no caso dele é uma limpeza mesmo. Nós fizemos ali todo o procedimento e na medida que a gente foi fazendo a imposição das energias, ele foi se contorcendo, igualzinho uma minhoca, mexendo de um lado para o outro. E aí eu já sabia o que era a questão. Não me perdi a concentração, terminei de fazer as imposições ali dos fluidos, né, dos fluxos energéticos, dos centros de força dele. E tá bem, meu irmão? Ele falou assim: estou sentindo espasmo para todo lado do meu corpo, não sei o que é isso. Não se preocupe não, fica tranquilo. Aí eu falei com a Mariana, pega lá um copinho para a gente dar uma aguinha para ele. Aí fizemos a magnetização da água. Ele acabou de beber a água magnetizada, ele já deu vontade de urinar, defecar, deu ânsia de vômito, tudo isso. Aí ele correu para o banheiro, fez o que tinha para fazer,
Saiu até balançando os braços, até mais leve. Foi mesmo. Falei, graças a Deus, né? No finalzinho, aí você pergunta, vai guardando aí, tá? Isso é uma maneira para que vocês possam entender que há casos que a pessoa pode sair também com essa questão. Mas assim, gente, se a pessoa sentir essa necessidade de sentir enjoo, vontade de defecar, urinar, fez isso e se sentiu bem, é porque quem estava com um acúmulo energético denso era ela. Pessoal, mas por favor, no passe, isso vai acontecer? Não. No caso desse irmão, não foi um passe, foi o quê? Foi um tratamento magnético misto, através do mentor e de nós como médico. Então, ele não foi um passe. Por isso que eu falo que há uma diferença do passe, que é aquele que você coloca as mãozinhas, né? Toda ali a técnica da imposição das mãos com o magnetismo. Realmente o negócio é só quem vive na prática vai conseguir entender o que eu estou falando, né? Espero que todos tenham oportunidade aí no futuro de entender um pouco mais sobre isso, tá? Bom, voltando aqui, vamos passar para frente. A doação de energia através do passe é importante, apesar desta ser apenas uma das muitas facetas do trabalho de cura pelo passe, pois através dela podemos suprir as necessidades fluídicas do outro, seja por causa da carência de energia vital, seja por desqualificação da mesma. Quando estamos resfriados, né, por exemplo, nosso organismo, graças à presença nele de energia vital, pode suprir as suas necessidades fisiológicas e providenciar o seu pleno restabelecimento, apesar de que, com a ajuda de um medicamento, poderia ser mais rápido a recuperação da saúde. Então, gente, isso aqui é interessante. Por mais que a gente esteja numa condição boa espiritualmente, se a gente adoece, nós sentimos uma leve fraqueza no corpo. Mas isso é motivo para que os espíritos possam nos influenciar? Não. Não é motivo. Significa que mesmo nós temos a característica de algum tipo de enfermidade, é o que nós somos, é o que nós iríamos atrair. Então, às vezes, dependendo da sua condição de pensamento e característica de vibração, se você toma um passe, dependendo, você está tomando um medicamento, junto com aquele que você está tomando oral, que o médico te passou. É muito interessante isso. Tem pessoas, por exemplo, que ficam gripadas ou adoecem, dependendo do dia que vai tomar o passe, elas não vêm porque não tem condição. Você está tossindo, espirrando, mas só que ela está vindo tomar o passe e permanecer em concentração, ela está recebendo. Eu sempre falo com os nossos irmãos, se você não está bem com o trabalho, não fique em casa. Ah, não, hoje eu não vou não, se eu não estou sentindo bem. Eu falei, não, você vai. Você vai sim, você quer que eu passe aqui te buscar? Ah, mas eu não estou bem. Eu falei, não, passe em tantas horas. Embora essa localização. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não estou bem, eu estou tomando remédio. Eu falei, vamos. Aí chega aqui e fica ali. Assim, bicão, né? Chão carrasco, né? Ainda diz que é espírita, né? Aí fica ali, senta em concentração e pede aos bons espíritos para poder quebrantar a pessoa. Aí você fala, fulana, fica em oração, você tá, daqui a pouco você fica bem. Aí de repente a pessoa lá de volta fala, nossa, mas eu estou bem demais. Eu estava lá em casa, eu estava assim, estava assado, e eu vim para cá meio contrariado, eu estou ótimo. Aí ela te olha assim, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, meu irmão, É aquilo que a gente fala. Gente, você já ouviu falar de um ditado que para você fazer as coisas a gente tem que ter disciplina? Os espíritos, eles nos assistem. Tem gente que inventa desculpa para tudo quanto há para não vir no dia do trabalho. Eu vou ser bem sincero com vocês em relação a isso. A nossa casa é diferente? Não é diferente. Tem muita gente que no dia do trabalho tem um X coisas para fazer. Eu também tenho X, Y, Z coisas para fazer, mas fica aí, porque eu não resolvi hoje até 5, 6 horas, eu não vou resolver mesmo, eu dou um jeito amanhã, e eu venho, sabe por quê? Eu fiz esse compromisso com quem? Com Deus.
com Jesus. Eu não fiz com a Patrícia, com a Rita, com a Michelle, com o Augusto, com a Mariana, com a Laila. Não fiz compromisso com eles, eu fiz compromisso com quem? Com Deus. Aí você começa a faltar no compromisso. Você está faltando compromisso com quem? Não é com a casa espírita, não é com o Sidney. Você está faltando com quem? Você fez o compromisso, foi com ele, não foi comigo, não. Né? E aí chega no dia que tudo quanto é coisa não dá para vir. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu, para mim, não vim aqui, é assim. Eu posso até estar pecando em falar isso, mas é só se eu tiver anestesiado lá no hospital, uma coisa assim, esse mesmo se devolver, ainda perto alguém trazer ainda. Tem mais um apêndice. Hã? Se tiver mais um apêndice. Não tem como, não tem jeito, já tirou que tinha, né? E assim mesmo, graças a Deus, no terceiro dia de cirurgia, eu estava firme aqui. Eu estava firme aqui, sentindo as dores aqui, mas eu tinha que vir. E assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você é doido, tá de cirurgia, tá vindo, tá com o braço arrebentado, tá vindo. Mas sabe por quê? Eu me sinto bem quando eu estou ali. Quando eu estou lá em casa passando mal danado, sentindo dor pra caramba. Aí eu falo, vou. Aí minha esposa fala, você é doido? Eu falo, não sou doido, me leva lá. Aí eu chego aqui, eu concentro, parece que é um outro remédio que eles colocam na gente. Até em questão de a gente mostrar para os nossos irmãos espirituais da sua vontade em querer trabalhar. E a gente é muito agraciado, viu, gente? Nós é que somos muito ingratos. Eu vejo muito espírita falando assim, ah, mas eu vou na casa espírita tem 30 anos, nunca recebi uma graça. Eu tenho 30 anos que você não tem o coração aberto para ser graça. Né? Os espíritos ali do lado, abre o seu coração, abre o seu coração, abre o seu coração. Tem um videozinho bem engraçado na internet, né? O cara vai na casa espírita, não sei quantos anos tomar paz. Aí chega lá e tá assim com a cabeça assim, ah, isso não funciona. Aí o mentor está lá emitindo uma energia, aí ele criou em volta dele um fulcro energético denso, escuro, que não permite que a luz e a energia boa do espírito passe. Por quê? Ele mentaliza que aquilo não vai funcionar. Inconscientemente ele está tomando paz? Não toma. Aí ele reclama, tem tantos anos que eu venho tomar o passe, esse tempo nunca funciona. Então depende de quem? De nós. Então já falo para vocês. Vem fazer o passe? Vem. Tá com dor de barriga? Vem. Ah, mas eu vou chegar lá, vou dar um pirininho. Não, tem banheiro masculino e feminino ali. Você pode ficar despreocupado. Juro para vocês. Juro pelas minhas filhas que estão lá em casa. Já aconteceu de eu sair de casa com a barriga estralando de vontade no banheiro. Eu chegar aqui, né? Eu falei assim, eu vou porque é Deus que sabe o que eu preciso, né? Chegar ali, cadê a dor de barriga? Eles fazem alguma coisa com a gente, só pode. Porque você chega, você não dá nem vontade de soltar um gato na mão, né? E continua, faz o seu trabalho, aí você sai daqui, nossa, você chega em casa também, a hora que você chega dentro de casa, sai da frente, né? Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que para fazer o passo, brincadeiras à parte, tudo isso que eu falei antes, o primordial, disciplina. Sem disciplina não dá certo. Vocês estão vendo a questão das energias, o tanto que isso é complexo. Se nós não tivermos a característica de entender a necessidade de ter disciplina, não é muito certo a gente fazer o passo. Bom, chegamos à parte da captação da energia vital. É o captador de energia vital. Ó, os centros de força também exercem a função de assimilar a energia vital do ambiente, a qual precisamos para a nossa manutenção e equilíbrio. A energia vital é essencial para o organismo, mantendo a sua saúde e vitalidade, mas dissipando-se com o desencarne. Apesar de permanecer impregnados no perispírito, porções, né, naquela com as quais o desencarnante ainda mantém afinidade, conforme a sua tendência, aspirações e desejos ligados à matéria. Isso aqui é interessantíssimo. Alguém já viu um filme que chamado Quarto de Guerra? Não? Pesquisa. Spoiler de filme. Muito bom. Quarto de Guerra. Acho que é isso mesmo. É um filme maravilhoso. Esse filme, gente, vou dar só um spoiler para vocês. Ele fala a respeito de uma senhorinha que ajuda uma mulher que necessitava com os problemas em casa.
E ela ensina para essa pessoa a caminho de Jesus. Aí só para resumir o final do filme, tanto que é bonito. No final do filme, a mulher muda de casa, vai morar com o filho, eu acho. E a pessoa que vem alugar a casa dela é um casal de pastor. Quando o pastor da igreja evangélica entra dentro de um quarto, ele entra, sai, olha para a mulher, entra de novo, sai. Ele fez uma pergunta para o cara que estava vendendo a casa. Como que ele chama? O cara que vende a casa? Coisa imobiliária? Corretor imobiliário, né? Nessa casa tinha uma pessoa que era religiosa. E o cara, sim, tinha uma senhora muito religiosa. E onde que ela orava? Era dentro desse quarto. Ele falou assim, ó, eu nunca senti uma energia tão forte, tão positiva num ambiente igual esse aqui. Essa mulher orava dia e noite nesse quarto. Significa o que isso, gente? Vocês têm um local que vocês oram em casa? Vocês mais oram? Começa a prestar atenção se não é o melhor local para você poder desestressar. Quando você estiver estressadinho, entra no lugar onde vocês têm o hábito de orar e fica ali uns minutinhos em oração. A energia exteriorizada no local vai te ajudar. Por que exteriorizada? Porque na medida que você faz oração, você mentaliza coisa positiva, você está ali vibrando emocionalmente, espiritualmente, você está exteriorizando para o ambiente as suas energias. E os espíritos que te acompanham também, aquele local fica exteriorizado de energia. Você pode ter certeza, ali você é amparado. E quanto mais você ora, mais você exterioriza energia, né? Então isso é muito bacana. Agora, em relação a essas questões energéticas, só para questão de curiosidade, vou dar um spoilerzinho também para vocês. Lê o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, Desencarne de Dimas. Lá no Desencarne de Dimas, só para vocês terem uma noção, quando o Dimas desencarna, que eles vão acompanhar o féretro, na hora que o corpo entra para o cemitério, no cemitério existe uma leva de espíritos que retiram um restante de energia vital dos nossos órgãos. E tem só essa função no cemitério. Interessantíssimo, porque há espíritos obsessores ou trevosos que utilizam aquela remanescência energética ali para se alimentar. O tanto que esse negócio é sério. Até para morrer tem um mistério, né? Certo? Vamos aproveitar, nós paramos aqui no captador de energia vital, a hora das perguntas, né? Pode perguntar se alguém tiver alguma dúvida. Falta só 5 minutos para a gente estende para 10. Sim. O Henrique levantou a mão primeiro. Pode falar aí. É normal então que médios ostensivos, ao dormir, suem bastante? Suar? Bom, o Henrique está perguntando se é normal médios ostensivos soem durante o sono. Olha, não digo que é normal, mas pode acontecer. Depende da condição psíquica da pessoa. Não é a questão da mediunidade. Fala assim, a questão por onde acontecem as eliminações. O suor é uma delas, correto? O suor é uma eliminação de algumas energias, sim. É isso mesmo. Olha, uma das coisas que eu sempre faço sobre a projeção astral, que é quando a pessoa sai do corpo, ela começa a se ver em sonho, principalmente mediunidade ostensiva. Eu, por exemplo, eu tenho muitas essas questões de projeção astral. De fato, aquela evidência, eu vou em locais que eu nunca vi, vejo pessoas que eu nunca vi, gente que eu não conheço, e passado o tempo eu venho a ver essa pessoa de novo, eu venho a ver esse local, assim, já é insight daquela evidência, devido a, assim, não acordo com nenhum tipo de problema, eu acordo um pouco cansado, mas isso é uma característica da projeção, né? Pode ser fenômenos de cargas energéticas? Pode, mas isso vai muito da sua questão psíquica. Do mesmo jeito que eu acordo cansado, eu tomo café da manhã, eu já estou 200% de novo. Então acho que pode ser mais um desgaste físico-mental, né, do que mesmo a questão de energia densa. Vai muito de acordo com a pessoa, né? Soari? Como você disse na questão
chegar num determinado ambiente, independente do tipo de ambiente, e aí vem a questão pessoal. Então você vai sempre se sentir bem. Aí eu vou acumular duas perguntinhas bem simples. Uma delas é desse pastor que você falou do filme, porque se fosse o contrário daquele ambiente, mesmo com ele estando bem, certamente ele não iria se sentir bem naquele lugar. Né? Outra coisa, até pouco tempo atrás, teve uma decisão do STF, no caso da minha profissão, e deu a opção de quem era habilitado pelo trabalho, ele podia assumir função, acumular função daqueles que não eram habilitados. Sim. Então eu liguei para a pessoa que não era habilitada para falar para ele que ia acumular. E a hora que ele começou a falar comigo, ele certamente estava reclamando, sei lá o quê, e eu senti, me deu dor de cabeça, eu comecei a sentir mal e tal. Tanto é que eu desisti depois, porque nessa decisão eu dizia o seguinte: se não houvesse, se quem fosse habilitado não aceitasse a situação, continuaria com ele. Então, eu acabei desistindo por conta dessa situação. Mas aí são dois pontos diferentes. Sim. Aquele do pastor que ao entrar num ambiente, que era um ambiente que tinha energia positiva, ele sentiu a energia positiva. Sim. E quando eu falei para essa pessoa que aquilo para ele foi muito difícil, a decisão foi difícil. Então ele transmitiu, eu imagino que ele tenha transmitido uma energia ruim, e eu devo ter recebido essa energia? Sim, vamos por partes. Primeira pergunta que a Fala está falando em relação ao pastor que eu comentei. Se ele entra num local onde tem muita coisa ruim, ele ia sentir também? Sim. Mas ele ia sentir a energia ruim. Se ele está preparado espiritualmente, aquela energia não ia afetar ele nem fisicamente, nem psicologicamente. Isso é normal. Se você chega num local e você está sentindo um ambiente pesado, você consegue permanecer ali e sair dali sem aquilo te afetar. Isso aí já é controle espiritual, não tem nada a ver. Eu mesmo já fui em vários locais que você está vendo tudo ali, mas você mantém o controle, você tem um certo nível de conhecimento de si mesmo, você não deixa aquela energia que está ali dentro exteriorizar em você, você vai embora. Agora, em relação a esse negócio que o senhor falou da sua profissão, que o senhor já estava com a carga psicológica focada nessa questão. O senhor ligou para a pessoa que trabalha com o senhor já mentalizando em falar certas coisas que não seriam agradáveis para quem ia ouvir. O senhor fez isso por telefone, não foi? Mas o senhor é o emissor e o outro é o receptor. O senhor já está com a cabeça emitindo ondas baixas, preocupado. E eu do outro lado, recebendo ondas baixas e também preocupado. Automaticamente ele não é uma pessoa espiritualizada, o que ele está pensando? Ele está pensando assim, mas que fulano é isso? Consequentemente ele pensou coisas ruins do Senhor, e pelo fato dele receber a vibração baixa, ele emitiu de volta. E o Senhor estava como? Sensível pela condição psicológica, né? A carga energética vinda de volta afetou a questão psíquica do Senhor. É isso. Agora, se o Senhor não estivesse preocupado, tivesse feito uma oração antes de ligar, uma pequena oração elevada à condição vibratória, eu aposto que não tinha sentido nada. Quando forem tomar decisões difíceis na vida, façam o quê? Uma oração antes disso. Aposto que vocês vão sentir a diferença. Pois não, Ana? Por exemplo, quando a gente está em meditação, a gente sente pressão um pouco da cabeça, entre os olhos, e aquele ruído, um fininho, o que seria isso? Sim, a Ana está perguntando, quando a gente está em meditação, a gente sente um peso na cabeça, uma coceirinha aqui, uns ruídos. Isso se chama
que você está energizando os seus chakras e que você tenha potencialidade mediúnica para clarividência. É desse jeito que funciona. Você sente uma pressão na cabeça, isso aqui faz assim, abre, é como se você estivesse fazendo assim com a mão na sua testa. Você sente uma coceirinha. Alguns, por exemplo, sentem os unidos, porque a clarividência ela vem junto a ela a clareaudiência. O que é clarividência? Vidência. O que é vidência? Qual é a diferença de vidência e clarividência? Vidência, você enxerga na psicosfera do ambiente que você está. Você vai enxergar. Normal, às vezes de maneira opaca, depende da opacidade da característica. O que é opacidade? Nível de brilho que vai se exteriorizar a entidade que está ali, né? E que você vai ver a espiritualidade, que a gente vê e enxerga com o olho somático. Vê espírito, você enxerga com o olho da alma, né? E alguns têm outros tipos de clarividência, né? Aí já é projeção, já tem relacionados à questão da clarividência facial, outros têm a clarividência de previsão do futuro. Isso vai muito da pessoa, mas pelo que você está falando aí, provavelmente você estuda um pouco sobre clarividência que você vai entender. Pois não, Maria? Sim, gente. Você falou assim que às vezes não devia trabalhar, dar uma coisa. Uma vez me disseram assim que toda vez que você vem trabalhar, sempre que você vem à procura de melhorar, em alguns casos, às vezes você pode ter alguma energia, algum irmãozinho do seu lado que te impede, que pode dar dor de cabeça. Isso hoje aconteceu comigo hoje antes de vir pra cá. Me deu uma dor aqui só desse lado, uma coisa esquisita. Aí eu falei assim, não, eu vou porque isso está me impedindo tá de... doendo? Não, agora melhorou. Aí eu cheguei aqui, mas pra vir dó e dava aquelas ferroadas. Falei, não, mas eu vou, porque isso aqui alguma coisa está me impedindo de aprender mais, para poder ajudar mais pessoas. Sim, a Mariana está perguntando o seguinte: quando a gente vem para o trabalho, vem para a casa espírita, por que a gente sente a sensação ruim? Ela está perguntando se pode ser interferência de alguns irmãos. Eu falei, pode. Por que eu fiz aquela perguntinha? Toda vez que você vem na casa espírita, você sente bem quando você entra? Nem sempre. Aí vai de acordo com o que o nosso irmão falou, depende daquilo que nós estamos pensando. Gente, acontece de casos que a pessoa vem numa situação de obsessão tão forte que ela chega na porta da casa espírita, ela dá pânico para entrar. Eu já me deparei com a situação dessa pessoa. Crianças ter pânico de entrar na casa, porque são irmãos que estão ali, que já tem uma ligação ali, uma certa ligação vibracional. E aí o que eles fazem? Eles se aproveitam dessa ligação e fazem com que a reação somática impeça. Choro. Quer ver uma coisa simples? Vamos deixar muita gente aqui um pouco agora alerta. É muito comum acontecer assim, a pessoa vem com o desencarnado, que às vezes ele está ali do lado dela, mas ele não é um desencarnado trevoso, que quer sugar, ou vampiro que quer sugar. Ele é um desencarnado que está sugando as energias da pessoa, mas não sabe nem que está morto. Ele fica ali de fora, ele não entra na casa, porque às vezes a casa tem uma redoma protetora que não deixa. E às vezes o desencarnado é católico, né? Não estou brincando, é uma brincadeira, mas já aconteceu isso já. O espírito manifesta e falar, eu vim com a minha fulana, mas eu não sou espírito, eu vou entrar nessa casa do diabo. Não, eu fiquei lá de fora esperando. A pessoa está lá de fora e a outra está aqui assim, Chega o cochilo, chega e caiu para frente. Ela falando dessas meninas, tá rindo aí, ó. Aí, a gente que tem a clarividência, você está aqui assim, olhando para a pessoa e você está vendo o irmão lá de fora, assim. Como é que é agora? Desse jeito. Então, será que vai demorar? Tenta entrar e não entra, porque tem um fogo de proteção energética que não deixa esses irmãos entrar. Aí a pessoa entra e toma o passe, que ali, vai dar aquela cortada na energia, né? Que é desligamento. Aí sai lá de fora, a primeira formiga que vem morde no pé, ela fala, não sei o que, já começa a xingar. O passe que ela tomou aqui dentro foi para onde? Aí o obsessor já olha para ela assim, até que enfim, né? Estava demorando você dar entrada, né? E é desse jeito que funciona. Aí vai de acordo com aquilo que eu estou falando. Tudo é a melhor coisa do mundo. Começa só um minutinho, começa a fazer isso. A hora que acontecer um problema com você, em vez de você xingar e pensar a coisa ruim, mentaliza Jesus e fala, Senhor,
permita que algum irmão possa me auxiliar, para que eu possa ter sabedoria para lidar. É fácil isso? Não é. Mas você começa a exercitar, você vai perceber que funciona. É a melhor coisa do mundo. E você quer ver a coisa que mais funciona, que eu já fiz o teste, que funciona de verdade. Quando você tem uma pessoa que pega no seu pé no serviço, que pega no seu pé em todo quanto é lugar, em vez de você ficar mandando energia ruim para ela, outro dia que você chegar em casa, antes de você for dormir, você vai lá e faz assim: fulano, ciclano, meu tão de tal. Senhor, que o Senhor possa dar para essas pessoas tudo, e começa a rezar para ela. Ora para essa pessoa todo santo dia da sua vida. Amanhece o dia, se você teve um relé com ela ontem, amanhece o dia desejando a Deus felicidade para ela. Após que você vai chegar a um ponto que essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que vai te abraçar. Já aconteceu comigo. É impressionante. Nós somos o que pensamos. Pois não, pode falar. No primeiro dia que eu vim aqui, o cheiro de rosa, né? E assim, tem dia que não tem, mas assim, pra mim é muito forte. Nossas irmãs carmelitas, elas que gostam de trazer as rosas para nós de vez em quando. Gostam mesmo. E pra mim, até eu falei, né, Bruno? E são rosas brancas. Só pra você ter noção, rosas desse tamanho, que é mais lindo do mundo. Cheira muito. Nós temos as duas coordenadoras, que é a irmã Angelina e a irmã Fabrícia. A irmã Angelina era desse tamanhozinho. A irmã Fabrícia é maior que eu. Magrinha, o hábito, ela é bem grandona. Assim, isso é uma coisa mais linda do mundo. A gente que tem aquela evidência, né? Eu vi elas muito no início. Hoje eu não consigo ver tanto assim, não. Não sei se é porque minha mediunidade está caindo, né? Mas é porque é a questão dos afazeres. Eu falo sempre brincando, gente. Não é isso, não. A mediunidade não cai, não. Pelo contrário. A gente vai focando a mediunidade em outras coisas. Mas ainda consigo ver elas assim. É uma coisa mais linda do mundo. Elas trabalham sempre no início, antes do passo coletivo. A pessoa começa a sentir o corpo relaxado, dá aquele soninho gostoso. É elas tirando as energias densas. Elas trazem os fluidos energéticos de cor esverdeada, um verde clarinho, a coisa mais linda do mundo. E assim, gente, nós somos abençoados, só não enxergamos, né, que é feito lá de lá. Mais alguém quer perguntar? Está tranquilo? Sim, o que aconteceu comigo também, quando eu estava ruim da depressão, eu estava indo para casa do caminho, eu apaguei, eu dirigi, eu apaguei. Nossa, isso é um perigo, hein? Eu só acordei na hora que eu estava no sinal vermelho, parece que alguma coisa falou assim: Mariana, impedindo eu de procurar, de afastar. No caso, às vezes você estava numa condição psíquica que às vezes a entidade, pode ser, não estou dizendo que pode ser que cause esse efeito na gente. Não é impossível, não. Você pode ver que aqui tudo é questão espiritual. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar uma coisa aqui que vai ser muito interessante. Nós iremos começar a fazer as práticas, faltando, na hora que a gente terminar todos os slides, provavelmente vão ser as 3 segundas-feiras. Gente, uma das coisas que vai acontecer e pode acontecer, pessoas, às vezes, durante o passe, sentir o corpo sair de si, ficar assim, molenga, dar um apagão. Por quê? Porque você vai trabalhar com energia aonde? No coronário. E nós captamos as percepções extrafísicas através de quem? Do coronário. Nós temos o nosso chakra, que é feito a conexão, o acoplamento energético, que é o humeral, que é o oposto do laríngeo, né? Como se dá isso? Nós não dizemos que para fazer a aplicação do passe, está lá no Domínios da Mediunidade, André Luiz. Estava quase que em estado de transe, em oração. Quem está recebendo também fica em estado de oração. E se ela está em estado de oração, se você sentir o fulcro energético vir e descer, o seu corpo vai entrar em estado vibracional. O que é estado vibracional? Você fica assim.
O corpo fica todo tremo. Eu, particularmente, isso aqui, as meninas que trabalham comigo, elas já até sabem. Meu braço começou a tremer, aí já o espírito já vem e acopla. O que é o acoplamento? É o espírito chegar e entrar em você? Não, não é isso não. O seu perispírito, ele sai um pouquinho, o espírito vem, ele aproxima de você, ele faz uma acoplagem fluídica, ele acha a distância certinha. Nós não conseguimos enxergar conforme a distância que nós colocamos aqui, é a mesma coisa eles acham a distância certa e acoplam a gente e fica com a ligação energética mental. Domínio da mediunidade, vamos estudar para vocês entenderem. E aí o ser que está ali tomando o passe desses apagão, pode ser porque entra em estado de acoplamento fluídico com o espírito que está fazendo a emissão do passe. Daqueles apagão. Não precisa de ter medo, desde que você não se sinta ruim depois que você sai do passe. Se você chegar em casa, cabeça está doendo, corpo está sonolento, está passando alguma coisa mal, aí está estranho, tem que rever isso aí. Porque se você recebe o passe foi transmitido de maneira certa, por pessoas que estão preparadas, você não tem como sentir ruim não. Agora, se você fica em estado emocional, preocupado, aconteceu isso comigo, o que está acontecendo, já fica preocupado, com medo, aí não tem o que fazer. Aí às vezes tem até espírito que você aproveita, né, que você fica com medo, né, e já começa a implantar em você pensamentos assim, eu vou apagar e não vou acordar mais. Né? O que aconteceu comigo? Agora que eu estou recebendo entidade, gente, não é tão simples assim não, viu? Você está recebendo, está tendo esse acoplamento fluídico. Sim. Pode ser uma característica mediúnica, né? Tudo tem que ser estudado. Quem passa mal é o passista ou a pessoa que está recebendo o passe? Não, tem pessoas que às vezes é o fato dela receber a carga energética, né? Ela sente o corpo sair dela, ela dá um apagão, né? Isso acontece. Às vezes a pessoa já tem uma característica mediúnica começando a se manifestar, né? E às vezes ela não sabe. Tem gente, por exemplo, pessoal, que tem a psicofonia tão desenvolvida que ainda está em estado de sofrimento, a mediunidade de sofrimento, ou seja, que ela não tem controle. Nós temos um exemplo ali, ó. Você está ali bocejando, que às vezes ela com o tempo ela consegue controlar e faz o passe naturalmente, mas tem pessoas que elas não têm esse controle, nem se recomenda fazer o passe. Então o que é recomendado para essa pessoa? Trabalhar a psicofonia. Então ela vai para a mesa mediúnica para trabalhar isso. Lá é o lugar, ela dá passividade para os espíritos, né? Para ela treinar a psicofonia. Porque talvez a pessoa ela já tem uma facilidade imensa e não consegue ter o controle da carga energética. Ela está ali aplicando o passe, de repente ela já começa a torcer ali, né? O corpo vai sair correndo da sala de passe, né? É porque já é uma pessoa que foi preparada para aquele tipo de mediunidade. Só para vocês terem uma noção, para a gente encerrar, que falta 15 para as 9, né? Já passou até demais. Médios curadores, médios passistas, às vezes são pessoas que têm um potencial mediúnico e energético tão grande. Sabe por quê? Ficaram às vezes até 30 anos na espiritualidade, na erraticidade, sendo preparadas e tomando passes energéticos para acumular energia. Você tem noção do que é isso? Vai lá em Obreiros da Vida Eterna. Não, Obreiros da Vida Eterna não, eu viajei. Os mensageiros. O setor dos mensageiros. Obreiros da Vida Eterna, os 5 desencarnes contundidos. Isso é muito interessante, a pessoa é preparada para isso, né? Então, às vezes, a gente vai falar mais na frente sobre isso, as questões potencialidade energética. Nós vamos falar sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Mecanismos da Mediunidade é bom, um livro bom de ler. Você tem que fazer uma aula de física e de química, depois você lê ele. Né? Mas aí já fica no coração de vocês, tá bom, gente? Vamos fazer uma prece final para a gente agradecer a Deus, a nossa estadia. Senhor Jesus, nós muito agradecemos a oportunidade, meu Deus, de estarmos todos aqui juntos, reunidos nesta segunda-feira, agradecendo aos nossos irmãos espirituais que aqui se encontram, às nossas queridas irmãs carmelitas, falamos agora há pouco, elas estão aqui neste momento, rogando ao Cristo e às nossas irmãs que venham trazer energias salutares, fazendo este passe coletivo. São 9 irmãzinhas dispostas no nosso corredor neste momento.
para que se possa fazer esse passe a todos nós, minhas queridas irmãs. Ó Senhor de misericórdia amado, rogando a Ti, Senhor, divino Mestre amado, as bênçãos divinas para todos nós neste momento, que as nossas irmãs aqui presentes, através da energia fluídica condensada neste ambiente, possam, através da imposição das mãos que elas colocam entre nós, ser transmitidas energias salutares para que todos nós recebemos essa energia, possamos sair renovados, orientados, de maneira psicológica, psíquica e física. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós. Amém.